Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, aqui na cidade de Bauru, gravando esse podcast. Podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Tem uma convidada super especial aqui, uma fisioterapeuta que tem uma história linda para contar. Mas primeiro, eu quero me apresentar para você que está chegando aqui a primeira vez, nunca me viu, nunca entrou nesse podcast, não sabe quem eu sou. Bom, já falei desse podcast. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora, apresentadora desse podcast. E eu quero mostrar alguns dos livros que eu tenho escrito ao longo desses anos, né? Principalmente como pedagoga, alguns livros para crianças. O meu primeiro livro foi sobre depressão, se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma história de fé, uma experiência de fé. Esse livro aqui eu conto um pouco da minha vida, a história da minha vida, como eu venci a depressão e quantas lições de vida que eu aprendi através da depressão. Então é um livro muito lindo da minha história, mas também é um livro assim de estudo a respeito da depressão, por que uma pessoa pode ter depressão. Quais os sintomas da depressão. Foram 15 anos estudando sobre a depressão para entender um pouco dela fisiologicamente falando. Então eu falo aqui um pouco sobre a depressão e conto também a minha experiência, como foi. Então é um livro muito lindo para você que está passando por isso ou que conhece alguém que está com depressão, tá bom? Você pode encontrar esse livro na internet, eu vou deixar aí para vocês nesse link, né, desse vídeo, alguns links aí de todos os meus livros. Bom, meu primeiro livro infantil se chama A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola. É uma história da minha filha, que passou por alguns problemas na fase da infância, que ela não queria ir para a escola de jeito nenhum. E ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola, uma criança que estava passando problemas de saúde muito graves. Graças a Deus, essa criança foi curada, pôde ir para a escola, mas essa criança ensinou grandes lições de vida para minha filha. Escrevi também um livro para ajudar as crianças na escola, que se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. É um livro sobre bullying que ajuda as crianças a combaterem o bullying, dizerem não ao bullying. Um livro também que mostra para as crianças o quanto elas são especiais, o quanto elas são únicas e que elas não devem aceitar outras crianças ou outras pessoas dizendo que elas não são especiais. Então, é um livro muito lindo também para você presentear e dar para o seu filho ler. Escrevi também uma história real da nossa gatinha Marie, né? Se chama Minha Gatinha Marie. Foi uma história da minha filha encontrando essa gatinha durante a pandemia. A gatinha foi encontrada num cesto de lixo, abandonada. Nós levamos a Marie para a nossa casa. E ela trouxe muita alegria para a nossa família. Então, é um livro muito lindo também para você ler, presentear. O ano passado, eu lancei esse livro aqui, Pedro, Menino do Coração Nordestino. Esse livro aqui eu tenho lutado para que ele chegue nas escolas, porque é um livro muito brasileiro, um livro que exalta o Brasil, que exalta o Nordeste, o povo nordestino, a cultura do Nordeste. Esse menino, Pedro, é um menino que mora aqui na cidade de Bauru. Na verdade, ele já é um rapaz, tem 18 anos. E ele tem uma cordelteca aqui na nossa cidade, com mais de 3.000 cordéis, e o Pedro luta muito para falar sobre o povo nordestino, né? Para poder levar a cultura nordestina. Apesar dele não ser nordestino, não ter familiares nenhuns, né, nordestinos, o Pedro ama o Nordeste, ele ama os cordéis, ele é conhecido aqui na nossa cidade como Pedro do Cordel. E eu conheci o Pedro e eu escrevi esse livro contando a história dele, mas também aqui contando um pouco sobre o Nordeste, o povo nordestino, como eu falei para vocês. Então é um livro muito lindo, um livro bem brasileiro, que deveria chegar em todas as escolas. Quem sabe, né? Um sonho aí meu. E o meu último livro, Mulheres que Transformam, uma coletânea de 30 histórias, de 30 mulheres reais, histórias de vida de mulheres fortes, corajosas, resilientes, mulheres cheias de fé, que venceram as adversidades, que venceram suas lutas, que venceram seus traumas, venceram abusos, algumas passaram por abuso, passaram por lutos. Olha, tem histórias aqui incríveis que você precisa ler. Então, esse livro também está aí na descrição do vídeo. Ele foi feito pela Byler Books, você pode comprar também diretamente da Byler Books. Bom, eu quero dar boas-vindas para vocês, né, que estão nos assistindo, mas também para a nossa convidada, que está aqui hoje. Como eu falei para vocês, é a Beatriz Nogueira.
E esse podcast, ele é um espaço, né, dedicado para as mulheres contarem suas histórias. Histórias que sempre são inspiradoras, de mulheres que transformaram as suas vidas com o seu trabalho, né, com a sua vida mesmo. E hoje nós temos o prazer de receber a Beatriz Nogueira, que é uma profissional que dedica a sua vida ao cuidado do coração e dos pulmões. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu achei muito lindo o trabalho que ela faz. E desde a faculdade de fisioterapia, a Beatriz soube que ela queria seguir nessa área, né, de cardiorrespiratória, ajudando pacientes debilitados com doenças cardíacas, respiratórias e oncológicas. Não é fácil o trabalho da Beatriz, ela vai contar um pouquinho para a gente. Ela veio de uma família também de profissionais da saúde, cuidado sempre esteve no DNA da Beatriz, e foi durante a pandemia, né, do Covid-19 que a sua trajetória ganhou ainda mais força, trabalhando na linha de frente para reabilitar pacientes pós-Covid e mostrar a importância da fisioterapia cardiorrespiratória, que foi que o trabalho da Beatriz deslanchou. E hoje, além dela ser uma referência na área, a Beatriz concilia a sua carreira com a vida de esposa e de mãe, gente. Não é fácil. Enfrentando desafios diários, mas sempre com muita dedicação e paixão pelo que ela faz. Então, hoje nós vamos conhecer essa mulher incrível e vamos conhecer um pouquinho melhor da história da Beatriz. Então, Bia, seja muito bem-vinda no nosso podcast Elas por Elas. É um prazer estar aqui hoje. Quando eu fui convidada, assim, é uma sensação de falar, nossa, olha, às vezes a gente fica tão tomado da rotina, né, de trabalho, de casa e de todas as coisas que a gente tem de afazeres. De falar, nossa, que bacana, não vamos compartilhar que assim, bom, porque com certeza tem muito a agregar. Sim, com certeza. Minha família já veio a família do meu pai era muito da área da saúde, meus pais me tiveram muito cedo, a minha mãe e meu pai não tiveram muita oportunidade de estudar na época correta, logo depois do período da escola, mas a minha avó, as tias do meu pai sempre foram da área da saúde, então enfermeiras, técnicas de enfermagem, e a minha família toda achava que eu ia fazer enfermagem mesmo. Uhum. Fui conhecendo as profissões, e uma coisa que os meus pais tinham muito, como eles não conseguiram seguir as profissões que eles gostariam na época, por ter metido muito cedo e as condições lá do passado não permitiam, eles queriam muito que eu me formasse a todo custo. Você vai escolher uma faculdade, a gente vai formar as duas filhas. Fazer o que for preciso. Nós vamos formar as duas filhas. Eles juravam que eu ia fazer enfermagem. Uhum. Fui conhecer todas as áreas naquela época de final de escola. Fui em várias faculdades, conheci, mas quando eu entrei na clínica de fisioterapia da faculdade, eu falei, não, eu vou fazer isso. Uau. Mas, ainda assim, estudando na área, eu falei, não, mas ela tem a área hospitalar, que é uma área que me interessa muito. Eu vou fazer fisioterapia. Para minha família foi um baque. Ninguém acreditou, mas se é isso que você quer, então vamos fazer. Sim. A gente se dividia, eu trabalhava desde os 16 anos num supermercado, para ajudar meus pais a pagar uma parte da faculdade, eles sempre me incentivaram nesse sentido. E desde ali, o primeiro ano a gente aprende mais essa parte básica, a teoria, os fundamentos. Quando a gente entrou nas matérias específicas, eu já sabia o que eu ia fazer. Até no dia da apresentação de TCC, eu tive um professor que falou, deu para ver desde o momento quando você escolheu o que você realmente faria. Uau. Eu não mudei de opinião, o TCC foi toda na parte hospitalar, consegui oportunidades. E dali a gente foi. Saí da faculdade, precisava trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, essa área hospitalar, essa área do paciente crítico, ela é uma área que precisa de um aprimoramento. Então, só você ser formado hoje é pouco. Certo, certo. Então, muito difícil da gente conseguir ingressar no mercado de trabalho. Eu precisava fazer uma pós-graduação, um aprimoramento, e aquilo martelando em mim. Eu quero trabalhar lá, eu vou trabalhar lá e eu preciso estudar. Então, já no último mês de faculdade, eu ingressei numa pós-graduação. Meus pais nem sabiam na época. Fui pagando, conseguindo pagar isso sozinha. Nossa. Ali. Fui fazendo essa pós-graduação. Aí decorreu, foi um ano de pós-graduação. Nesse período da pós, eu consegui uma oportunidade, ainda inicial,
e que eu agradeço muito até hoje, que foi para atender pacientes críticos domiciliares. Então, é aquele paciente que hoje o governo, os municípios, eles têm muito essa deshospitalização. O paciente que ele está grave, mas ele não precisa continuar no hospital. Sim. Então, eu consegui trabalhar nessa parte domiciliar, só que do paciente com perfil hospitalar. Isso foi um divisor de águas para mim, foi onde eu aprendi muito a lidar com um paciente mais crítico, um paciente que tem traqueostomia. Tudo em domicílio. Tudo em domicílio. E fazendo a pós-graduação concomitante. Nessa parte também. Voltada para a área cardiorrespiratória, hospitalar do paciente crítico. Essa parte domiciliar abriu muitas portas de conhecer equipamentos, de conhecer a rotina de cuidado de um paciente crítico. Claro que dentro do hospital é tudo muito mais intenso. Sim. Mas ainda assim, o perfil de paciente, que era o que eu queria, paciente crítico. É diferente de quem faz fisioterapia e trabalha com ortopedia, membro quebrado. Não era nessa área que você queria. Não. Totalmente aquele paciente debilitado. Olha que coisa. Disso eu passei um aprimoramento na USP, que foi uma vitória. Fiz 1 ano de aprimoramento na USP. Dali para frente, as portas começaram a se abrir devagar. Momentos nesse meio tempo pós o aprimoramento, eu me casei. Já tô com meu marido aí desde os 16 anos. Olha só que legal. Desde os 16 anos a gente junto e ele sempre me apoiou. Que bom. Você quer fazer aprimoramento, nós vamos. Você vai para São Paulo, a gente vai. Você vai para Ribeirão, a gente vai. E ele sempre ficou muito do meu lado nesse sentido. Que bom. Acabamos o aprimoramento. Nos casamos. Preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu preciso... Agora nós temos a nossa casa, eu não moro mais com os meus pais. Sim. A gente precisa criar a nossa família. Vai. Meu marido, mantendo o trabalho dele, trabalha à noite até hoje. Mantendo o trabalho dele à noite. Me ajudava durante o dia, se precisasse dirigir para mim, me levar. Só que eu focava mesmo em entrar num hospital. Certo. E entrar na área que era o que eu almejava muito. Na faculdade, eu passava na frente dos hospitais e falava, eu vou trabalhar ali, mãe. Eu vou trabalhar ali, mãe. Eu vou entrar num hospital. E tudo isso foi tomando forma. No meio desse percurso, eu consegui uma oportunidade num hospital para trabalhar de temporária. Coincidentemente, 1 mês antes da pandemia explodir. Uau. Só que aí eu já estava com um bebê de 7 meses. Recém-nascido. Recém-nascido. Uau. O seu primeiro filho. Meu primeiro filho, eu tenho 2. Falei pro meu marido, só que se eu não agarrar essa oportunidade agora, eu posso não ter outra. Não, vai que a gente dá um jeito. E você nem sabia como ia ser aquele período, né? Era tudo diferente. Tudo e quando novo. entrou a pandemia, tudo virou muito mais intenso. Então, os meus pais não estavam na cidade na época, voltaram para poder... Para te ajudar. Ajudar meu marido. E eu embarquei nessa. Nossa. Quando a pandemia explodiu, foi um momento que, assim, quem viveu só que consegue explicar. Eu imagino. Vocês lá na linha de frente, né? A gente assumindo... Na verdade, tudo era muito intenso porque a gente tinha uma missão ali dentro do hospital. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente tinha nossa família em casa. A gente tinha medo de voltar para casa. E levar o Era vírus. pai, mãe, filhos, marido. Sim. E a gente não sabia como isso ia ser. Verdade. Então, muitos de nós, eu e muitos outros, a gente acabou morando dentro dos hospitais. Então, ficando lá o máximo tempo possível. A gente se revezava de um hospital para o outro. Muitas vezes a gente levava dias para retornar para casa. Nossa. Então, no meio de tudo isso, da pandemia e de todos os desafios, eu e muitos outros fisioterapeutas, a gente chegava a acumular 3, 4 hospitais ao mesmo tempo. Nossa. Pensando que aqui em Bauru nós temos uns 7 para mais. Sim. Então, foi um momento muito complicado. Imagina. Eu tinha acabado de conseguir uma oportunidade. E nessa oportunidade ainda veio uma situação que foi totalmente anormal. Com certeza. Então, o hospital fechou, os andares foram fechando. Sim. E a pandemia começou a aumentar, levou muito tempo. E tudo aquilo, além de fortalecer a gente como profissional, também fortaleceu a gente como pessoa. É verdade. Eu lembro de estar em uma das UTIs, eu trabalhava num hospital público aqui de Bauru, que no início da pandemia foi referência para os casos de Covid. Eu trabalho lá ainda. E eu estava numa das UTIs, num plantão noturno. Naquela época, tudo 24 horas o tempo todo. Numa mesma noite, a gente recebeu mãe, pai e filho. Um do lado do outro. Um box do lado. Famílias inteiras. Iam juntas. Juntas. E eles não sabiam
que a pessoa do lado era seu parente. Nossa. A gente não podia Não deixar podia nada falar. entender. Então, assim, era um ambiente que era hostil, Nossa. porque cada paciente em box separado, a gente só podia entrar nos boxes em casos de necessidade Sim, sim. extrema, sempre com muita paramentação. É. Então, muitas vezes, eles não sabiam quem a gente era. Nossa, não via Porque o eles não rosto, conseguiam né? identificar o nosso É. rosto. Até que o hospital teve uma iniciativa muito legal, em que ele entrou com crachás com as nossas fotos. Ai, que bom. Para que o paciente pudesse reconhecer Sim, quem a gente era sim. naquele momento. Sim. Então, foram momentos muito decisivos. Momentos muito Intenso. intensos. Já do meio para o final da pandemia, teve um outro caso que foi muito marcante. Um jovem, na época eu acredito que ele tinha uns 20 anos no máximo. Só que ele tinha sobrepeso, pegou uma condição grave do Covid, ficou internado. E ele virou para o médico plantonista daquele setor, falou: doutor, não me deixa morrer. Eu vou casar, doutor. Tadinho. Minha namorada, minha noiva tá me esperando, eu vou casar. Que triste. E isso foi um marco para a equipe toda. Para a equipe toda. Do quanto a nossa vida ela é passageira. Nossa. Uma pandemia veio, mudou todos os Mudou planos de todo mundo. É. Né? Um jovem de 20 anos ia casar, mas um idoso de 80 É. tinha sua esposa ali Sim, junto. sim, os netinhos. E, de repente, Nossa. quantas famílias foram Verdade. dilaceradas por esse momento que a gente viveu? Quantos profissionais da saúde também se perderam? Sim. Graças a Deus. Também muitos passaram fortes E diante conseguiram. disso. E ele sobreviveu, esse rapaz? Sobreviveu. Ai, graças a Deus. E esse rapaz, eu ainda reabilitei ele em casa. Ai, que bom. E a gente ainda acompanhou as fotos do casamento. Ele foi Nossa, viajar na que lua de lindo. mel. Que bom, graças a Mas Deus. a gente compartilhava com o pessoal, né? Ó, esse aqui é o fulano. Ficou Ó, ele marcado. tava aí com a gente. Olha como que ele tá agora, ele tá andando. Nossa, que bom. Porque não era só sobreviver. Não. Tipo, tinha o pós, né? Era sair do hospital. Uma pessoa de 20 anos, Nossa, já acamada. pensou? Muitas vezes Ele com foi uma entubado? traqueostomia. Foi entubado. Nossa. Muitas vezes com uma traqueostomia no pescoço. Sim. Precisando de ajuda para respirar. É. Não conseguia mais se manter em pé sozinho. Na família, pai e mãe idoso, E não tinha como cuidar. difícil de cuidar. Nossa. Então, Foi- até os idosos, para a família se organizar para um novo cuidado, Sim. porque para os idosos se reabilitarem foi muito mais difícil. Foi. Eles ficaram sozinhos, muitos deles, né? Então, imagina, se para um jovem de 20 anos, aquilo já foi um difícil. baque. Uhum. Isso na pandemia, mas isso é geral. Acontece com todas as patologias. Sim. Se para um jovem ficar aí 20 dias internado, já sai sem conseguir andar, emagrecido. É. Imagina para um idoso Nossa, que já não tem massa muscular. que já sofre com sarcopenia, que é a Sim. perda de massa muscular, que às vezes já está debilitado, já está começando a andar de andador, hora que volta, Nossa. todo Às um vezes não processo. consegue nem se reabilitar, né? às vezes não novamente. consegue nem sair mais da cama. Sim. Então esse é um processo que sempre me motivou muito. Imagino. Muitas vezes as pessoas perguntavam para mim: mas o que você gosta de fazer? Porque assim, uns gostam de jogar bola, uns gostam de ir no shopping. Eu gosto do que eu faço. Que lindo, E eu gosto muito do que eu faço. que lindo, muito lindo. Isso é muito... E a família que entrou, os três, eles também sobreviveram? Eu não lembro detalhes de todos. Não lembro de todos. Porque foram muitas famílias que internaram juntas. Mas às vezes tinha uns que saíam e outros não, né? Uns saíam e Certo. outros não. Isso que foi triste, né? Foi muito difícil, muito terrível. Eu perdi também várias pessoas muito importantes, muito especiais nas nossas vidas na pandemia. Foi muito E difícil. é um momento hostil que nem velório para se despedir Não as pessoas pôde. podiam. Não pôde. Então a última visão foi do dia que a pessoa internou. Então quanto de despedidas, quanto de luto durou muito mais tempo por não poder ter tido uma despedida Foi adequada. triste. Foi muito triste. Eu tenho uma prima que ela mora nos Estados Unidos e o pai dela ficou doente, ele morreu. Aí ela não pôde vir para o velório, porque foi assim muito rápido e não estava podendo ter velório. Aí passou 60 dias, a mãe dela morreu. Nossa. E ela estava com câncer, ela tinha acabado de fazer a cirurgia de mastectomia e ela não podia sair, se expor, porque ela estava doente, e ela não pôde vir, nem pelo pai, nem pela mãe. Depois que acabou toda a pandemia, os irmãos guardaram as cinzas dos pais. Depois, assim, de uns 3, 4 anos, ela conseguiu vir, depois que ela ficou bem de saúde. E ela veio e eles fizeram uma cerimônia com as cinzas dos pais. Então, foi muito triste. Minha tia, né, irmã da minha mãe,
Então foi uma coisa muito triste. A gente sofreu também, né? Porque a minha mãe não pôde ver a irmã dela, eu não pude ver minha tia, então foi muito difícil. Foi um período que eu fico arrepiada só de lembrar. Você imagina quantas famílias? Nossa, imagino vocês lá passando. Era óbito. A linha de frente. hora em hora, às vezes menos. Foi terrível. A gente estava numa intercorrência, já tinha outra intercorrência. Nossa. E era tudo muito intenso. Muito intenso. E mesmo a equipe, a gente tinha que se paramentar, a gente tinha que tomar cuidado por nós. Mas o quanto a equipe da saúde, ela se mobilizou naquele período, eu também me arrepia de lembrar. É uma parada, o paciente parou. Ninguém desistia do paciente. Que bom. Então, era muito cansativo, porque o tempo de uma massagem, o tempo de ficar ali reanimando um paciente é muito árduo. Sim, sim. Então, as equipes estavam esgotadas, porque às vezes eram muitas num plantão. Imagino. Mas Foi vocês falavam, nós não podemos deixar. Ninguém morre, vamos continuar, não vamos desistir, vamos até o último momento. Sim. Então, quantas tentativas foram... Muitos saíram, ainda bem. Graças a Deus. Gostaríamos de ter tirado muitos outros. Sim. Mas muitos saíram. E nesse momento foi o momento que a minha área realmente se destacou. Mas o seu amor, sua paixão pela fisioterapia cardiorrespiratória, você falou que ela veio antes. Mas assim, por quê? Por que você teve esse amor? Aconteceu algo? Você viu algo? Ou você não sabe explicar também? É tipo, a profissão te chamou. Não sei explicar. Então foi isso. Não sei. Eu sabia que eu queria trabalhar no hospital. A profissão te escolheu. Eu sabia que eu queria trabalhar no hospital. Nasceu para isso. E aí, essa área foi a área que mais te chamou a atenção. Me pegou. Te pegou. Então, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo cuidando de uma área diferente. E muita gente não conhece essa área. Não. Verdade. Porque todo mundo vê a fisioterapia como uma reabilitação pós-acidente, pós-fratura. E, inclusive, eu venho lutando muito aqui em Bauru e fazendo parte das pessoas que lutam por isso na região e no Brasil, para que a nossa área seja difundida. Com certeza. Porque tanto a área respiratória quanto a parte cardiovascular. Hoje, com o boom da pandemia, isso trouxe olhos para o que a gente fazia. Porque dentro do hospital, o fisioterapeuta cardiorrespiratório, ele trabalha dentro da UTI, mas ele também trabalha na enfermaria. Certo. Então, dentro da UTI, quem cuida da parte da ventilação mecânica somos nós. Então, quando o paciente precisa ser entubado, seja por qual motivo, uma cirurgia, enfim, qualquer motivo, somos nós que conduzimos. Qualquer cirurgia, tipo com anestesia geral, tem que ser entubado. Precisa de intubação. Então, aí é o fisioterapeuta... Dentro do procedimento cirúrgico é os anestesistas. Certo. Mas a partir do momento que ele adentra da UTI, quem toca são vocês. Essa parte da ventilação mecânica e desmame dela, somos nós. Entendi. Então, isso é uma área que foi um ganho. Lógico que a parte médica também faz, mas nós ganhamos muito espaço, porque a gente estuda muito para fazer isso. E na pandemia, esse foi o nosso principal papel. Porque primeiro a gente salvava a vida. Entendi. Depois que a gente reabilitava. Sim. Então, conduzir a ventilação mecânica no pulmão que o Covid deixava, foi onde deu o boom. Onde uma profissão que muitas vezes alguns hospitais trabalhavam com um mínimo de quantidade, passou a triplicar o quadro de profissionais. Fisioterapeutas, né? Então, isso realmente alavancou a área. E depois disso, isso não se perdeu. Fora do hospital, a gente já tinha uma atuação que podia ser muito abrangente. Eu já trabalhava com isso antes, inclusive nas internações domiciliares, mas eu já atendia os pacientes particulares, enfim, domicílio, que necessitavam de reabilitação. Porque hoje, quem que tem indicação disso? A pessoa que fuma tem, a pessoa que tem uma doença do coração tem. Ok, uma pessoa que tem doença vascular tem, uma pessoa com doenças respiratórias, crianças. Mas não é só a pessoa doente. Por quê? A gestante também tem indicação. Quando a barriga cresce, tem uma compressão do diafragma. Sim. Então, a gestante também tem indicação. Atletas que querem melhorar o rendimento. Então, assim, a nossa área cardiorrespiratória, ela tem uma abrangência muito grande. Sim. Só que muitas pessoas não sabem como a gente pode ajudar. E aí, às vezes, elas acabam sabendo só na hora da doença. É verdade. Sendo que a gente podia também ter trabalhado com uma prevenção, evitar internações hospitalares. Sim. As crianças, por exemplo, você diz, crianças que sofrem de asma, bronquite, a bronquiolite que está em alta hoje, profissionais que atuam com essa área são fundamentais. Então, a minha parte é mais a parte adulta. Certo. Mas
na clínica que hoje eu tenho, a minha sócia trabalha com a parte respiratória. É essencial nessa época, porque quantas crianças são hospitalizadas por bronquiolite nessa época de volta às aulas? É verdade. Então... É por causa da mudança do clima? É vírus. Vírus mesmo? Mas por que o vírus se manifesta nessa época? Porque as crianças se unem. Ah, entendi. É um momento muito complicado. Eu achava que era por causa da estação. Tem pode também, ter essa né? relação, mas se junta muito porque as crianças estão voltando com a imunidade. Aí um vírus que uma já tem a sua imunidade definida, a outra não tem. Sim. Então, o que para uma é só uma gripinha, um nariz escorrendo, para uma criança menor ainda não. É verdade. Então, a gente consegue ajudar em muito. Então, não só com técnicas manuais que a gente estuda para fazer, mas também com recursos e tecnologia. Então, hoje, por estar como referência aqui na cidade, a gente tem muita tecnologia para trabalhar com isso. Então, se a gente precisar usar equipamentos para melhorar a ventilação, a gente tem. O fisioterapeuta tem condições de trabalhar com esse tipo de coisa. Realizar uma avaliação minuciosa, de verdade, para a gente ver. Mas qual que é o problema do nosso paciente? Não é só porque ele está com catarro. Sim. Não é só porque ele tem uma doença cardíaca. O que a gente realmente pode ajudar para ele? Então, deixou a nossa área muito mais nobre, deixou a nossa área mais detalhista. Que bom. E isso é o que vem crescendo muito. Verdade. Mas ainda assim a gente vem lutando, a gente brinca, né, no nosso trabalho que a gente planta uma semente por dia. Para que todo mundo entenda o que a gente faz e como a gente pode ajudar muita gente. Sim. Hoje o carro-chefe do que eu trabalho particularmente são os pacientes cardiopatas. O que seriam esses... Pós-infarto, insuficiência cardíaca. Não só insuficiência cardíaca. Pessoas que precisaram fazer cirurgias do coração. Até o antes, que é o que você perguntou. Sim. Antes do paciente ir para uma mesa de cirurgia, ou mesmo antes dele infartar, muitas vezes ele pode não ter tido doenças prévias. Sim. Mas boa parte das vezes ele tem. Então, ele vai ter na maioria das vezes, pressão alta, isso. Obesidade, exatamente. Diabetes. Então, tudo isso é fator de risco. E a nossa área já atua desde esse princípio. Então, a nossa atuação, que é prescrever, avaliar e trabalhar esse coração de uma forma com que ele melhore, ajuda a controlar a pressão alta antes que o evento aconteça. Sim. Ajuda a controlar os distúrbios metabólicos, como a diabetes. Então, tudo depende da hora que a gente vai agir. Se a gente vai agir numa fase de prevenção, de tratamento, ou uma fase pós-aguda, de um infarto agudo, ou uma cirurgia. Então, isso é muito importante. E eu tive um paciente recente, novo, jovem, 44 anos. Não, bem novo. Advogado, sempre fez atividade física. Olha só. Não tinha nada cardíaco sabido. Infartou. Precisou colocar 2 stents. Uau. E ele veio, assim, muito deprimido. Eu gosto de jogar bola. Coitado. Eu nunca mais vou jogar bola. Nossa. Eu sei que eu não vou... Ele era até difícil de lidar no início. Porque ele estava muito deprimido. Porque ele estava muito contra. Ele achava que não ia funcionar. Que tinha acabado a vida dele. Porque ele era muito novo. Sim. Então, imagina a cabeça dele. Como vai ser no futuro? Verdade. E aí, a gente conversando... Ele era muito questionador, muito inteligente. Advogado, né? E muito questionador. Por que você está fazendo isso? Por causa disso e disso. Por que você está olhando tanto a curva do coração? Olha só. Porque essa curva está mostrando para mim tal parâmetro. Aqui está mostrando para mim que seu treino está efetivo. Aqui está mostrando para mim que agora você cansou. Vamos reduzir? E aí, no meio das sessões, eu fui conquistando a confiança dele. Sim. Nós fizemos os treinos que a gente fala agudos, que é... Na esteira. Tudo. Então, a gente começa com a esteira, a gente faz cálculo da frequência cardíaca que a gente precisa atingir, porque não pode ser demais, porque senão o coração sofre. Sim. E também não pode ser de menos, senão a gente não tem o efeito. Sim. Tudo monitorado, cintas cardíacas, todo o acompanhamento. E eu fui conquistando a confiança dele. Chegou num ponto que a fase aguda da gente descobrir riscos durante o exercício já tinha melhorado. E a gente tinha que começar a percorrer o objetivo dele. Porque ele não era o meu paciente idoso, que eu preciso só da qualidade de vida. Sim. Ele tinha um objetivo, ele queria voltar a jogar bola. E por que o cara que sofreu um infarto não pode mais jogar bola? Às vezes sim. Às vezes pode ser que ele não possa mesmo. Certo. Tudo depende. Mas no caso dele, por que não? Vamos trabalhar para isso. Nós chegamos a começar a ir
no clube onde ele treinava, no campo, do tamanho que ele treinava. E a gente começou a fazer... E monitorar ali. Monitorado. Faz o tiro que você dava, vamos Sim, monitorar, sim. vamos treinar para chegar no tiro que você dava. Não, seu coração está respondendo bem, vamos continuar. Nós fizemos o tratamento durante alguns meses. Ele foi de alta para a atividade física que ele escolhesse. Olha só. Mas eu ainda não tinha liberado ele para jogar bola de forma semi-profissional, Sim, no caso sim. dele. Uhum. Apenas momentos Como mais hobby. curtos, hobby, não um jogo todo de 40 Sim, minutos. sim. Mas que era para isso ir evoluindo. Sim. Com 2 meses, 3 da alta, ele me mandou uma mensagem com uma foto dele no campo. Bia, eu não acreditei que eu ia conseguir. Olha só. Mas eu joguei o campeonato, afinal nós ganhamos. Tá vendo? E porque você me incentivou. Que legal. Porque eu achei que eu nunca mais fosse poder jogar bola. Que legal. Eu tive medo. Uhum. Isso foi... E ele já estava sem... Eu estava sem ver ele já fazia de 2 a 3 meses. Que bom. Deu 6 meses, ele retornou. A gente refez os testes. Tudo certo. Perfeito. Perfeito. E ele estava aguardando uma consulta médica para começar a reduzir os medicamentos, que era o que ele estava Sim, esperando. sim. Então, assim... E não descobriu a patologia dele? Por que ele teve isso? Acontece. É mais comum em pessoas que têm Que antecedentes, tem alguma patologia? que já tem diabetes, hipertensão, mas acontece, sem dar um aviso prévio Sim, também. mas não é um coração saudável. Ele tinha alguma patologia desconhecida. É que o infarto ele é uma obstrução. Então, não necessariamente é uma patologia. Certo, certo. A patologia ela é causada pós-infarto. Então, pós-obstrução, faz uma isquemia ali no coração. Entendi. Então, o nosso papel é tentar que fique o menos de sequela possível. E foi o que vocês fizeram, E é o que através fez. da Então, assim, reabilitação. Na verdade, é uma junção de coisas. Então, o trabalho do médico é muito importante. Do cardiologista. O cardiologista agiu na hora certa, medicou na hora certa, fez o procedimento na hora certa, indicou para reabilitação na hora Sim, certa. sim. E aí, tudo isso faz com que dê certo. Mas também tem uma grande parcela do paciente, que era muito comprometido, Claro. se alimentava, seguiu as orientações. Sim. E nessa fase também é muito importante que não é só a fisioterapia ou o médico. Para esse tipo de tratamento, que são doenças graves, funcionarem, normalmente tem toda uma equipe multi por trás. Então, lógico que eu falo muito do meu trabalho, mas para que esse caso desse certo, para que aquele caso do hospital Sim. tenha sucesso, todo mundo trabalhou junto. Entendi. Então, teve uma nutricionista que trabalhou junto, teve na parte hospitalar, enquanto ele ficou internado, a parte da enfermagem que cuidou dele. Sim. Então, quando esse processo caminha muito bem, Dá certo. dá certo. E dá mesmo. Que top. Que Dá bom. mesmo. Eu falo com emoção, assim, Que do que lindo. eu gosto. Que lindo. Porque é muito bonito quando você vê que dá certo. Que lindo saber disso. E toda essa reabilitação, ela é feita por aparelhos. São aparelhos que reabilitam o coração. Como que é feita essa reabilitação? Você falou ali, é um treinamento na esteira, tem a medicação e o que mais? Então, assim, quando o paciente ele já tem alguma patologia, ou mesmo quando ele não tem, tá? A primeira parte é a gente fazer uma avaliação completa. E como que funciona? O nosso organismo hoje, ele trabalha com 3 engrenagens principais. Isso falando como fisioterapeuta, tá? Eu sei que existem as outras partes para... Então, assim, o nosso corpo ele trabalha com 3 engrenagens principais, que são o coração, os pulmões e os músculos. Mas quais músculos? Todos. Então, todos os músculos têm um papel importante. Então, o músculo da perna, o músculo grande da coxa, ele é importante. O músculo do abdômen, ele é importante. Então, essas 3 engrenagens, como uma delas emperra, as outras podem ou não apresentar algum déficit também. Certo, certo. Então, quando a gente está falando da parte da fisioterapia, o paciente chegou para a gente gente vai fazer uma avaliação dessas 3 engrenagens. Como? Com testes específicos. Então, normalmente, essa avaliação que eu costumo fazer, ela leva aí pelo menos umas 2h30 só a avaliação. Por quê? A gente faz testes para a gente ver como que esse coração está respondendo e para a gente determinar o limiar de treino desse paciente. Então, testes aeróbicos em esteira, quando não possível, a gente adapta para a condição do paciente, para tentar chegar no resultado similar. Sentado, de repente. Então, a gente tem testes em várias posturas. Sentado, deitado. Deitado também. Em bicicleta, em esteira, em pé. Então, a gente faz... São vários tipos de testes. A gente escolhe para aquele paciente quais deles vão ser pertinentes. Sim, sim.
para a gente chegar numa resposta. Como que esse coração está respondendo? Como que está a explosão dessa perna? Quanto que esse músculo da perna Força, está né? tendo de força? A gente faz exame respiratório. Nesse exame que a gente faz, nós somos pioneiros aqui em Bauru, só a gente tem esse equipamento. É um exame que a gente avalia a condição respiratória dinâmica. Então, muitos exames que a gente faz para avaliar a saúde são exames estáticos, uma única foto. Esse exame, a gente faz uma análise de 30 respirações. Olha só. Nesse exame, a gente avalia quanto de ar está entrando, quanto de força está fazendo, qual que é o fluxo que nós estamos tendo para fazer nessa respiração. E tudo isso para a gente identificar onde a gente precisa realmente trabalhar. Então, fazendo essa avaliação, falta a parte muscular. A parte muscular, a gente também faz um exame completo do corpo todo. Esse exame, ele pinta colorido para mim quais músculos eu preciso trabalhar mais e com que carga. Por isso que essa avaliação ela é tão importante, para a gente determinar. Então, durante o tratamento, a gente pega essa avaliação e vai fazer a prescrição do tratamento, que é baseado em quê? Exercício aeróbico, específico para aquele paciente, pensando que ele tem uma patologia cardiológica, respiratória, o que quer que seja. E a gente precisa trabalhar de uma maneira mais fina. Treino de fortalecimento muscular global, a gente dá foco nos músculos que estiver precisando mais, e o treino muscular respiratório. E aí, depende do que o paciente tiver. Depende de qual é o motivo pelo qual ele nos procurou. É onde a gente vai trilhar o caminho. Então, não é igual para todo mundo. Entendi. E muita gente confunde. Personal, né? Acha que fisioterapia respiratória é assoprar o canudinho num copo de água. Não é só isso. Encher bexiga. Não que a gente não possa usar. Certo. Às vezes, um idoso que a gente precisa fazer uma adaptação. Mas o tratamento efetivo e específico, que tem comprovação científica, ele é específico. E ele é individualizado. Sim. Então, fisioterapia respiratória não é encher balão, não é fazer bolha de sabão. É um tratamento estudado, que precisa de estudo, de entender do sistema respiratório, do sistema cardiovascular. Entender realmente de anatomia, fisiologia. Sim. E isso é muito bonito. Nossa, lindo demais. Então, para fazer isso de uma forma muito efetiva, ele é um tratamento personalizado. E isso tudo vocês fazem lá na clínica de vocês? Esse é um tratamento que começa no hospital. Começa no hospital. Mas nem sempre ele chega para mim, Beatriz, direto do hospital. Tá. Mas eu também atuo lá. Certo. Então, para nós fisioterapeutas, o paciente da parte cardiovascular, ele pode começar dentro do hospital. Tá. Então, o fisioterapeuta atende ele dentro da UTI, com o que é possível de fazer dentro da UTI. Seja na ventilação mecânica, ou seja com exercício dentro da UTI. Hoje eu trabalho numa UTI referência cardiológica aqui de Bauru, e o nosso trabalho funciona muito bem. Né, a equipe médica, a equipe de enfermagem, nós trabalhamos muito redondo. Então, a gente faz essa reabilitação com exercício físico dentro da UTI. Saindo da UTI para a enfermaria. A equipe da enfermaria também toca esse serviço de reabilitar dentro do hospital. Tá. Porque a ideia é que o paciente saia pelo menos próximo do que ele entrou. Certo, certo. Dentro do hospital. Ele sai do hospital já com a indicação. Então, pode ou não começar dentro do hospital e depois dar continuidade fora. Ou o paciente não precisou de internar. Sim. Ele já procura antes de ter uma internação. Então, hoje você atua dentro do hospital e também na clínica. E também na clínica. A clínica que você tem com a sócia que você falou. Com as sócias. Eu tenho 2 sócias. Legal. Depois a gente vai deixar aí a clínica para quem precisar. Para quem se interessar e precisar da área. Isso, nós vamos deixar aí no link. Nossa clínica atende várias especialidades da fisioterapia. Mas nós montamos a clínica com essa finalidade. Ser diferente dos outros. Que top. Então, atender exatamente o que ninguém mais atende. Sim. Que é a parte cardiorrespiratória. Sim. A população pode procurar, ligar em várias clínicas. Esse não é um serviço que tem. Que é um serviço que, para você fazer ele, sem ser com a bolha de sabão e com a bexiga, você precisa, além de estudar, investir. Sim. Então, a gente decidiu investir numa coisa que ninguém tinha. E a gente espera que mais lugares apareçam depois disso. Com certeza. Porque quanto mais gente trabalhar, mais a nossa área fica conhecida. Sim. E mais pessoas começam a entender que precisam procurar profissionais como nós. É verdade, é verdade. E muitas pessoas só buscam fisioterapia quando já estão doentes, né? Como que ela pode ser usada, então, de forma preventiva? A fisioterapia preventiva, na verdade, ela se choca bastante com a educação física.
Então, o fisioterapeuta, quando ele pega a parte preventiva, da parte cardiovascular e respiratória, se o paciente tiver condições de saúde efetivas, ele pode encaminhar para o educador físico. Certo. Tá? Mas quando o paciente ele tem alguma patologia mais grave, que ele não tem uma repercussão, Sim. que você pode ser fumante, mas você não tem nenhuma doença específica. Certo. Se você está com a condição de saúde íntegra, já não está debilitado, nada do tipo, é o fisioterapeuta que vai te fazer um preventivo. Tá. Um preventivo do quê? De internações hospitalares, de complicações do seu quadro. Então, eu tenho diabetes, mas eu sou íntegra, eu sou saudável. Faz uma prevenção. Estou trabalhando, estou tudo. Eu faço uma prevenção. Se esse paciente está íntegro, só tem diabetes, precisa controlar a qualidade de vida, é o educador físico. Tá. Porém, se ele tem qualquer comprometimento, risco, ele vem primeiro para o fisioterapeuta, para depois ter um encaminhamento para atividade física. Entendi. Mas a fisioterapia ela trabalha com prevenção de várias formas. Então, a gente pode fazer um equilíbrio muscular e depois indicar para atividade física. A gente pode melhorar o desempenho, prevenindo lesões. Sim. Então, tudo isso são coisas que o fisioterapeuta consegue fazer. Então, da parte preventiva antes do evento acontecer. Isso. Eu já fumo. Tem né? que cuidar. Vamos se cuidar, vamos pensar nisso. Tem alguma patologia, uma diabetes, uma pressão alta? A gente pode avaliar, se for da nossa competência seguir o tratamento, senão a gente faz a indicação para um educador físico que trabalha ali parceiro com a fisioterapia. Interessante, muito bom. E você aí, como que você vê o futuro, então, da fisioterapia cardiorrespiratória e quais são os seus próximos projetos? Olha, eu acho que a fisioterapia cardiorrespiratória, ela vem crescendo, não só aqui em Bauru, mas no Brasil todo. Certo. Ela vem ganhando uma força que antes a gente não tinha. Mais centros vêm sendo... mais profissionais vêm investindo. Isso que eu ia falar, mais profissionais têm também se formado nessa área, Exato. né? Então, mais profissionais vêm tentando investir, ainda muito focado na parte hospitalar. A parte pós-hospitalar ainda é um lugar pouco habitado. Certo. E que mais profissionais precisam entrar nessa área para a gente alavancar. Eu acho que é uma profissão que, nos próximos anos, ela vai crescer e se tornar indispensável. Tomara, né? Quanto mais médicos, inclusive, souberem, mais indicações eles fazem. É verdade. Porque quando os médicos indicam os seus pacientes, eles têm o benefício não só para o paciente, mas a gente ajuda a potencializar o tratamento que eles estão fazendo. Com certeza. Então, esse é um... Como você falou, todos trabalhando juntos, né? Esse é um momento que eu acho que é o que vem caminhando para acontecer e que é o futuro da fisioterapia cardiorrespiratória. Mais médicos indicando, mais médicos conhecendo o que a gente realmente faz. Porque todos eles escutam que isso é padrão ouro, que isso funciona. Mas poucos deles conhecem os profissionais que executam para poder indicar. Entendi. Então, eu acho que o futuro disso vem de mais profissionais se formando e mais gente investindo na área com qualidade. Para que as coisas não se confundam com o básico. Sim, com a fisioterapia que a gente está acostumado a ouvir falar. Né? Ela é muito maior que isso. Com certeza. E os próximos planos, tanto eu quanto as minhas sócias na clínica, a gente vem crescendo muito essa ideia. Então, agora nós já estamos trabalhando com mentoria para profissionais de outras cidades que queiram abrir centros. Top. A gente começou com as mentorias agora em 2025, já tivemos aí 2 alunas formadas, uma veio de 3 Lagoas e a outra de Minas. Online? Não, elas vieram fazer uma vivência com a gente aqui na clínica. Nossa, que legal. Então, elas passaram aqui alguns dias, conhecendo a nossa rotina, a nossa estrutura da empresa. Então, isso é uma coisa que faz parte dessa construção. Sim. Quanto mais profissionais, o que a gente sabe não tem que ficar só pra gente. É verdade. Quanto mais gente fizer e mais gente fizer com qualidade, mais as pessoas acreditam que funciona. Isso mesmo, isso mesmo. E a ideia é a gente investir bastante em montar os nossos cursos, investir nisso. E nas divulgações de que isso é importante. É o que nós vamos fazer com esse podcast aqui. Vamos divulgar que isso é muito importante. Certeza que isso vai alcançar muitas pessoas que vão com certeza conhecer alguém que precise, conhecer alguém que se identifique com tudo isso. Com certeza, eu tenho certeza. Esse é o nosso intuito, né? De promover, quando a gente traz vocês aqui, nosso intuito é promover as nossas mulheres aqui de Bauru, claro. Né? Mas, com certeza, poder promover uma profissão dessa é maravilhoso. Eu me sinto lisonjeada por poder estar participando disso, de poder promover isso, porque vocês foram
tão importantes na pandemia. Nossa, a gente não tem nem como agradecer, sabe? Esses profissionais que dedicaram suas vidas para ajudar a salvar outras vidas. Então, nós somos eternamente gratos. Pedimos a Deus que a gente nunca tenha que passar por isso de novo, né? Mas nós agradecemos muito e que outros profissionais se levantem, né? Que eu acho muito bonito isso que você está falando, porque você não tem medo de que vai faltar mercado para gente, porque vai começar a ter muitos médicos. Não, você quer que tenha mais médicos para poder ter mais médicos ajudando as pessoas. Então, isso é muito bom, muito lindo. E você sabe que a gente torce para que isso não aconteça de novo, né? Com certeza. Na época da pandemia, quando eu estava aí com 4 hospitais, um filho de 7 meses, logo, primeiro ano de pandemia, eu e meu marido, a gente descobriu que ia ter um segundo filho. Eu ia perguntar, e como que foi o segundo filho? Foi depois da pandemia? Foi no meio dela. No meio da pandemia? Uau! Nossa! Eu trabalhei uma parte da pandemia gestante. Nossa, aí piorou tudo. Muitas pessoas me julgaram, mas você não tem medo? Gente, eu preciso. Agora eu tenho 2. Exatamente. Para alimentar Sim. em casa. Então, teve vez, os privativos eram bem grandes, então muita gente nem sabia que eu estava grávida. E eu trabalhei muito na pandemia. Uau. E chegou num momento de muito cansaço. Eu estava indo para o primeiro plantão e depois tinha mais um. Estava indo para o primeiro plantão e eu cochilei na Nações Unidas. Dirigindo? Dirigindo. Eu ralei a lateral do meu carro. Nossa. Aí, nesse dia, minha família toda, pode parar, porque não tem saúde que pague isso. Porque grávida já fica com sono, né? Ainda mais trabalhando tanto. A gente lembra e fala, meu Deus, como eu tive coragem de fazer tanta coisa. Loucura. E aí, naquele dia, eu liguei pro meu marido do plantão, eu ia fazer 12 horas noturnas. Uau. Falei, olha, não dá mais, eu tô desesperada, eu não tô aguentando fisicamente. Sim, sim. Meu marido falou, calma, vai dar certo. Aí eu, bem desesperada, que hoje ela é minha sócia, falou, Bia, vamos na igreja, o culto tá liberado. E eu nem era de ir muito, porque a rotina com filho, trabalho. Ai, amiga, vamos. Vamos, tô precisando. Tá feia a coisa, eu não sei o que escolher. É feio a gente falar. Eu sei. Que a gente ficou com dúvida, porque as mães são muito julgadas. Sim, sim. Eu não sei o que eu faço, se eu paro de trabalhar, se eu fico em casa, eu tô com medo, eu tô grávida. Eu não sei se eu vou conseguir sustentar 2 filhos. Sim. Porque a gente trabalhou muito. Mas a gente continua tendo conta. É verdade. Né? E tudo fechou, tudo ficou difícil. Fechado, E eu fui no culto naquela noite. Com a minha amiga e o marido dela. E meu marido tava de plantão à noite. E aí, naquele dia, eu falo que... Eu conto, todo mundo que eu converso da pandemia, eu conto isso. Primeira vez que eu entrava na igreja, o pastor aquele dia falou assim, você está aqui hoje? Para que 4 empregos? Nós estamos no meio de uma pandemia, tem coisa muito mais valiosa. Davi foi o homem mais rico. E quando ele morreu, ele não levou nada. Confia que você está no caminho certo. Uau. Pode fazer essa escolha que nada vai pagar a sua saúde. Nossa. A minha amiga olhava para mim, eu olhava para ela. Eu falava, e agora, amiga? E agora? Eu vou sair. Eu vou abrir mão de um dos hospitais. Não, tá muito. Eu preciso escolher agora. Primeira resposta. Eu saí de lá. Amor, você não acredita. Recebi uma Ele falou comigo hoje. Não, olha, eu tô arrepiada. Eu vou. Eu preciso escolher de onde eu vou pedir a conta. Aí, eu conversando com ele, falava, mas um hospital é o que eu sonho. Sim. O outro é o que eu tenho uma oportunidade mais fixa de trabalho. Que difícil. Só que eu sonho muito em trabalhar naquele outro lugar. Só que em um eu sou temporária e no outro eu sou fixa. E agora? Ai, Bia. Que difícil escolha. Você vai ter que escolher com o seu coração, meu marido falava. Eu não vou optar para depois não ter esse peso. Sim, sim. Aí a outra quinta-feira. Não, amiga, eu vou de novo. Aí fui. Sabe essa escolha que você tá com medo de tomar? Aquela que você mais quer, é dela que você vai abrir mão. Nossa. Uau. Porque no tempo certo vai chegar. E vai ser melhor do que você espera. Nossa. Liguei pro meu marido e falei, eu vou pedir a conta do hospital público. Eu vou passar no concurso. Eu vou sair de lá, eu vou estudar e eu vou passar no concurso. No dia seguinte eu cheguei lá, falei, olha, chefe, você sabe que eu tô grávida, não tá dando mais, eu vou precisar pedir a conta temporária. Ó, Bia, só que você sabe que você vai perder uma parte do contrato, né? Que você vai encerrar antes. Eu sei, mas nem deixa eu ver o valor, vamos assinar logo. Deu risada, não, eu entendo, não sei como você aguentou até agora, que é uma chefe, inclusive, que eu tenho muito a agradecer. Fui,
Assinei no RH, nem olhei. Senão eu vou saber. Você sabe que você vai perder 50... Não, tá bom. Assinei, fui embora. Dali 10 dias saía o valor do acerto. Continuei trabalhando no hospital particular, que também era ótimo, mas eu sonhava com o outro. E estudando de verdade. Talvez como eu nunca tivesse feito anteriormente. Certo. Pegando aula, estudando diariamente. Porque diminuiu minha carga horária. Chegou o dia do concurso, chegou o dia do pagamento. A hora que caiu na minha conta, falei, Kaique, Deus falou que ia acontecer. Caiu muito mais do que eu imaginava, porque eu achei que tirando o que eu ia perder, eu não ia pegar praticamente nada do salário do mês. Mas veio um acerto além do que eu estava imaginando. Não sabia fazer as contas trabalhistas. Estava esperando bem menos. Falei, nossa, deu muito certo. Dali eu comecei a frequentar aquela igreja. Falei, não, aquilo foi um divisor de águas para mim. Que bom. Dezembro. Prova do concurso. Próximo do dia 10, assim. Não, eu vou prestar. Fui tranquila. Fui uma das últimas a sair da sala. Muitas questões dissertativas. Nossa, imagina. Saí de lá e falei, olha, amor, tô tranquila. Tô com uma sensação de que eu fui bem. Se eu passar até 5º, tá bom. Eu só quero ser aprovada. Porque mais que 5, eu não sei se vai chamar agora. Grávida. Pra ganhar já o bebê. Pra ganhar a criança. Uau. E se eu não passar logo, vai esperar nascer. E eu queria muito estar empregada quando a criança nascer. Perfeito. 23 de dezembro, nada do resultado. 24 de dezembro, nada do resultado. 25 de dezembro, primeiro lugar. Dia do Natal. Dia do Natal. Que presente de Natal. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Parabéns. Então, uau. Foi valeu a pena tudo. Muito difícil. Nossa. Mas Deus honrou, você vê? Mas Deus honrou o que eu precisava. Uau. Com o emprego, no tempo certo, grávida. Eu assumi o cargo com uma semana, meu filho nasceu. Nossa. Então, foi... Que é onde você está até hoje. Que é onde eu estou até hoje. Nossa, graças a Deus. Que bênção. Eu sou muito grata por tudo que passou por mim. A minha família. Sim. Então, assim, meu marido nunca saiu do meu lado. Que bênção. Mesmo nas escolhas difíceis, Graças a horas Deus. fora de casa. E as minhas sócias que estão comigo hoje. Porque lá atrás, quando a gente ficou junta, no meio da pandemia, e antes, nós vamos construir esse sonho juntas. Isso mesmo. E hoje a gente tem uma clínica referência Tá em vendo? Bauru. Valeu a pena. Valeu a pena. Uau, que história linda. Eu falei, gente, que a história dela era linda. E agora a gente está chegando no final já do nosso podcast. Olha, daria para a gente conversar ainda um tempão. Eu queria ouvir muito mais. Eu vou fazer um bate-volta com você. Claro. Tá bom? Vamos lá. Vamos tentar responder numa palavra ou uma frase curta. Tá. Ok? Um momento inesquecível na profissão. Ser aprovada no concurso. Com certeza. Né? O maior desafio de ser fisioterapeuta. Mostrar o que a gente faz realmente. Uma qualidade essencial para quem quer seguir na área. Não dá para desistir, porque o começo é difícil. Desistir nunca. Né? Pandemia, em uma palavra. Fé. Fé e coragem, vai. Meu Deus do céu. O que te motiva todos os dias? Minha família. Que lindo, com certeza. E se você não fosse fisioterapeuta, seria o quê? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Um conselho para quem quer seguir nessa carreira? Eu acho que é não desistir. Nunca. Escolher o que você quer, foca. É difícil. É difícil para todo mundo. Sim. Para toda a área. É. Mas dá certo. Exatamente. Com determinação, né? Coragem. Coração ou pulmão? Qual que é mais difícil de reabilitar? Os dois. Os dois. Os dois, depende da complexidade. São complexos, né? Fisioterapia em uma palavra. Paixão. Paixão. E, por último, um sonho que ainda você quer realizar. Longo. Eu quero formar meus filhos. Ó, que top. Meu sonho é proporcionar o máximo de educação que até os meus pais não conseguiram. Sim, sim. Eu quero formar os meus filhos. Não importa a área. 2 homens direitos com aquilo que eles escolherem. Eu quero formar eles muito bem formados. Amém. Esse é o meu sonho. Amém. E vai conseguir. Se Deus quiser, vai Amém. conseguir. Olha, foi muito legal a nossa entrevista. Aprendi um monte de coisa. Olha, esse podcast aqui, ó, eu tô ficando expert num monte de assuntos. lógico. Né? Tô aprendendo um pouquinho de cada.
Mas foi muito bom conversar com você. Nós vamos deixar aí o seu contato, tá? Da sua clínica. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar lá em contato no Instagram e mandar uma mensagem, né, para vocês respondem. E procurem aqui a Bia, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão lá conhecer a clínica. Eu também não conheço a clínica pessoalmente. Convidada para conhecer a clínica, né? Espero não precisar. Vou lá só para tomar um cafezinho. Isso, para tomar um cafezinho, né? Não quero precisar, não, né? De fisioterapia. Graças a Deus a gente tem boa saúde, aí a gente se cuida, mas vamos lá para tomar um café. Isso é bem melhor. Já fui em bastante clínica de fisioterapia. Meu filho era atleta, jogador de basquete. Lesão. Toda hora estava lesionado. Então, estava lá a mãe lá com ele para fazer as fisioterapias. Então, não tem jeito. Passei por muita fisioterapia com ele. Mas, Bia, quero desejar aí todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua carreira. Você realmente tem uma missão aqui nessa terra. Sabe, quando eu converso com pessoas assim como você, eu vejo que Deus ele escolhe algumas pessoas aqui nessa terra para ser as mãos e os pés dele aqui na terra. E você é uma dessas pessoas. Pensa nisso, que você é a mão as mãos e os pés dele aqui nessa terra, para ajudar as pessoas. Então, que ele continue te dando, né, competência, sabedoria, inteligência emocional, intelectual, né, forças físicas. Com certeza. Que isso é muito importante para você continuar trilhando esse caminho, essa jornada, essa carreira tão maravilhosa, ajudando tantas pessoas como você já o fez até aqui. Então, eu desejo isso para você, que a sua carreira deslanche cada vez mais, porque você tem muito ainda para fazer, muito ainda para dar e, de repente, para ensinar também. Né? Com certeza. Com certeza, tá bom? E vamos ver, assim, os seus filhos se formando. Se esse é o sonho do seu coração, eu tenho certeza que Deus vai realizá-los também. Amém. Amém? Então, Bia, um beijo para você e leva um beijo lá para as meninas, lá para suas sócias, tá bom? Claro. E se elas quiserem também estar aqui no nosso podcast, tá bom? A Bruna, a Raíssa. Assim, eu tenho uma equipe fantástica. Olha não aí. É modéstia à parte, mas então, assim... eu quero conhecer quero conhecer as meninas. Fala para elas, elas estão convidadas para virem aqui no nosso podcast, contar também um pouquinho da história delas, um pouquinho do que elas fazem lá, né? A continuação aí de... Claro. A sua continuação. Então, meninas estão convidadas para virem aqui no podcast também, tá bom? Entre em contato com a gente aí. Perfeito. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu amei esse podcast. Compartilha essa história tão linda da Bia, compartilha o trabalho dela, porque esse trabalho precisa ser conhecido aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, Brasil inteiro, tá bom? E se você estiver precisando de ajuda de uma fisioterapeuta competente, humana, assim como a Bia, você já sabe onde encontrar. Está aqui na nossa cidade de Bauru. Olha só que coisa, hein? Que chique. Nós estamos chique hoje. Gente, é isso que eu tenho para falar. Vamos encerrar esse podcast, porque estou sem palavras com essa história. Eu fiquei muito emocionada em muitos momentos, porque enquanto eu ouvi a Bia falar, eu lembrei de muitas coisas, né, que nos aconteceram durante a pandemia. Foi um momento muito difícil para eles, foi um momento muito difícil para nós. Todos nós tivemos familiares que ficaram doentes. Eu tive, meu marido ficou doente, meu marido ficou muito mal. Meus filhos, nós todos pegamos Covid, todos juntos, sabe? Foi um momento muito difícil, mas graças a Deus nós chegamos até aqui. E hoje, esse podcast aqui foi para compartilhar essa história da Bia, mas também essa superação, né, da humanidade, essa superação da Bia, desses profissionais tão maravilhosos que estão de parabéns. Então, eu agradeci a Bia e os profissionais, e eu sei que vocês também têm essa gratidão. Então, gente, compartilhe esse podcast. Por favor, compartilha para todo mundo aí, porque essa história tem que ser assim anunciada. Outras pessoas precisam ouvir a história da Bia, mas também saber mais sobre esses profissionais tão competentes e tão importantes, tão necessários, tá bom, gente? Então, fica com Deus. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue assistindo nossos podcasts. Sempre trazemos mulheres incríveis aqui com histórias incríveis. E fica ligadinho. E até nosso próximo podcast. Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais. Tchau, tchau.